para mostrar. Bom dia, Vini. Fala, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, Luciano, Coutinho, todo mundo ligado no Redação. Boa semana para todos nós. Tanta coisa para falar desse jogo, né? Até é difícil a gente elencar aí as prioridades. Vamos começar do jogo e aí depois a gente vai falando das repercussões envolvendo o Neymar, envolvendo o Kleber Xavier e, claro, já olhando para frente, tentando projetar o que é que vai ser dessa nova comissão técnica do Santos. Eu ontem troquei mensagem com uma pessoa do clube para repercutir esse 6-0, né? E aí o futebol ele é cheio de si, porque o que eu ouvi dessa pessoa foi: se o Hugo Moura fosse expulso no primeiro lance do jogo, o jogo seria outro. Se aquela bola tivesse saído no lance em seu jogo. Então havia essa curiosidade ao longo da semana. E o curioso é que no intervalo ontem, o David, que foi o substituto dele, substituto no jogo, porque ele não funcionou como centroavante, né? Ele veio muito pela esquerda, o Diniz comentou isso na coletiva, que ele chegou a treinar ao longo da semana o David centralizado como um 9 e, segundo o Diniz, não funcionou. Então o David jogou pela esquerda com o Nuno e o Coutinho mais pelo meio ali. Luciano, Fala, Vini. Desculpa te interromper, claro, perdão, só para aproveitar esses números. O Vasco chutou ontem menos vezes no gol do Santos do que o Juventude, no próprio Morumbis. Né? O Juventude, naquela ocasião, chutou mais de 20 vezes a gol. Então, o Vasco, pelo número de finalizações, até não criou tanto, 14 chutes, marcou 6 vezes. Então, estava com o pé muito em dia, muito calibrado ontem, né, Luciano? Não, isso. E o comentário no intervalo entre os torcedores, enquanto você entrava assim, era: olha, tem que jogar o Verratti. O David jogou mal. O David tem um lance no primeiro tempo que ele não consegue dominar com o peito, ele ajeita demais, aí o Brazão tira. Foi uma das boas chances do Vasco no primeiro tempo. E no segundo tempo, o David faz ótima atuação, é fundamental. Começa tudo no segundo tempo, né? Essa enxurrada começa com um golaço dele, um chute muito difícil de acertar daquela forma ali. Bet é patrocinadora oficial do nosso canal. Aqui tem confiança, credibilidade e segurança. Criamos uma comunidade gratuita de entradas lá no WhatsApp, onde vamos fazer as melhores análises de entradas na BR4Bet. Mas atenção, as vagas são ilimitadas e estão esgotando, então acesse agora o link no comentário fixado e entre na comunidade. A BR4Bet é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. É banco em todos os jogos agora, não serve. O Verratti é o artilheiro do Brasil no ano. Vale lembrar, o artilheiro do futebol brasileiro em 2025 até agora. Que nem sempre produziu para ele chegar a esses números. Mas é curioso que a discussão sobre a ausência do Verratti não começa pelo fato de perdemos o Verratti, que problema, como é que vai ser? Não, começa com um questionamento a ele. Eu me lembro do jogo Poderia fazer outros depois, se o Santos jogasse como jogou. E o PC diz que o Luizão do Santos deveria ter sido expulso no primeiro tempo também, por segunda amarela. Tem uma jogada do Ryan que ele faz a falta, a gente até mostrou ali. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o jogo de futebol, ele tem fatos assim. Tem vários 6 ao longo do jogo. Se a bola entra, se o cara não bota o pé, né, se o juiz dá falta, se troca antes. A gente pode falar vários 6 aqui. Mas eles pesam mais quando é 1-0, né? Sim, exatamente. Eu tô falando de um jogo que foi 6-0. Quando um jogo é 6-0, e aí a gente tem que voltar antes desse jogo para explicar coisas que aconteceram nessa partida. Para mim é até curioso. A conclusão que eu cheguei vendo o jogo o Vasco meteu 6-0 no Santos porque dessa vez defendeu melhor do que nos últimos jogos. Não que o Santos não tenha tido oportunidades, até o Luciano cita. O Diniz fala sobre isso na coletiva, é bem legal ele ter falado sobre isso, porque parece que foi um massacre o tempo inteiro. A coletiva dele foi muito lúcida ontem. Muito boa, de verdade. Né? Os 15 minutos iniciais, o Santos é melhor que o Vasco. Conexões entre o Bom Tempo e o Neymar na intermediária. O próprio começo do segundo tempo, né? Sim, o próprio começo do segundo tempo. Tem uma bola do Barreal na trave, tem um gol perdido pelo Guilherme. Nesse início do primeiro tempo, o Vasco demora a encaixar a marcação ao Neymar pela esquerda. O Neymar estava com espaço. A melhor chance do primeiro tempo é um passe do Neymar para esse com muita frequência. Acumula de um lado, ou termina daquele lado, ou vai inverter. Aliás, o Vasco brincou de fazer isso com o Santos ontem. Direto. 3 dos 6 gols foram construídos assim. Inclusive no primeiro tempo também. E aí a linha de defesa do Santos foi muito mal no jogo. O meio-campo foi muito mal. É um ponto que você pensar para quem vai entrar no lugar do Kleber Xavier, seja quem for, tem muita coisa que precisa ser vista aí, sabe? O Roleiser, será que não vale a pena o Roleiser ser titular desse time? O Tiquinho tá mal, o David Washington tá mal, será que não vale colocar o Neymar de 9 ali? Já teve jogo que isso funcionou, já teve jogo que não funcionou, mas tem muita pergunta sem resposta nesse time do Santos. E o Diniz ontem começou a responder algumas perguntas. Claro, ainda tem muita coisa para ser definida nesse time do Vasco.
O Vasco, novamente, tem um banco fraco que precisa ser reforçado, mas tem algumas coisas que funcionam e ontem funcionaram melhor do que vinham funcionando, dando nesse resultado histórico. Vocês já citaram aí o Fernando Diniz, então vamos ouvir a entrevista coletiva do treinador do Vasco. Vocês sabem que não é mistério para ninguém isso. Eu trabalho muito volume, muita intensidade. E o Coutinho hoje é um dos jogadores que mais trabalha no Vasco. Ele é um dos jogadores que tem mais volume de trabalho e mais intensidade nos treinamentos. E é um grande par meu nas questões táticas. É um cara que me ajuda muito, em tudo que você possa imaginar. Além disso, assim como o Neymar, para o futebol brasileiro é um presente ter 2 jogadores dessa qualidade jogando aqui. Talvez sejam os 2 maiores expoentes dessa geração 9-2 aí, que disputaram a Copa do Mundo, que ganharam a Champions League e fizeram tanto sucesso na Europa. Então tem uma importância, para o Vasco, o Coutinho tem uma importância muito grande, que excede o Vasco e tem muita importância para o futebol brasileiro. Eu acho que é sempre um presente para nós poder contar com um jogador desse brilho atuando aqui no Brasil. O Fernando Diniz dá um longo abraço no Neymar, né? Uhum. Foi uma das cenas marcantes do jogo ali, né? Depois do jogo. Eu confesso que eu não Eu vou ler. Me cobre. Porque ali tem algum segredo ali. Vamos para Santos e Vasco, então. Vasco do Coutinho, né? Aí, ó. Santos do Neymar. Lembra que eu te falei? Quando tiver essa oportunidade, eu vou ver. Só que não foi aqui. Não foi lá. Aí eu não tive a oportunidade de ver. Mas eu achei que ia ver um espetáculo. E nem... Mas jamais chegaria. Achei que ia ver um espetáculo de jogo. Nenhuma goleada para nenhum dos lados. Achei que ia ver um espetáculo de encontro. Aí teve do Coutinho. Marcos saiu de campo com a maior derrota da carreira. Né? Seguir adiante no caso do Kleber Xavier. Minutos. Um goleiro cair, alguém cair. Vai ter que cair muita gente. Por isso é que eu falei o jogo, porque... Tem que cair muita gente. O jogo tinha que parar. Não, é porque não caiu o Kleber e não foi o suficiente. Você tinha que derrubar mais gente. O Santos tomou dos 5, tava 5 em 16 minutos, 4 em 10 minutos. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Não, e que eu falei. O primeiro gol foi com 6 minutos, o segundo com 8. Ali já dava pra ver, o time já mostrava sinais que tava vindo um apagão aí, que o negócio podia ficar feio. Então. Mas, enfim, brincadeiras à parte... Essa mobilidade do ataque do Vasco, né, tirou a previsibilidade ali da marcação. Isso atrapalhou demais. Eu acho que a ausência do Verratti permitiu que o Fernando Diniz usasse outro modelo de jogo e deve, no mínimo, porque não foi qualquer vitória, foi um 6-0, onde tudo funcionou muito bem, no mínimo colocar uma dúvida de como fica a vida agora. No mínimo, porque então, não é uma vitória qualquer. Que eu falei, eu entendo, era o primeiro gol. Quando eu brinquei, falei, eu não sei se a história do jogo ia ser diferente. Claro que a gente estava falando de um primeiro gol naquele da polêmica de saiu bola, não saiu bola. Mas o Santos foi dominado, gente. O Santos foi dominado. O que a gente destaca de atuação do Santos? O Santos foi dominado. E detalhe, podia ter um jogador expulso, tá? Um zagueiro expulso por causa de um segundo amarelo que não foi aplicado numa falta no Ryan. Então ele ainda jogaria poderia ter jogado um segundo tempo. Barros se declara para o Vasco, muito feliz por estar de volta no clube que sempre foi a minha casa. Vestir a Cruz de Malta é muito especial e se torna ainda mais em uma tarde na qual fizemos um jogo com vitória histórica.